A primeira geada do outono cobriu a terra com uma fina camada branca, como se um véu transparente tivesse sido estendido sobre o chão. Ainda ontem, as ruas da cidade provincial brilhavam com folhas úmidas de um amarelo terroso, espalhadas pela chuva, mas agora elas estalavam sob os pés, como fragmentos frágeis de um verão que já se foi. Na periferia, um prédio de 9 andares, cinzento e desgastado, com sacadas descascadas, parecia ainda mais sombrio naquela manhã de outubro. Apenas do terceiro andar, de um dos apartamentos, vinha o som abafado de marteladas. Alguém novo estava se mudando. Era Viktor Anatolievich Soloviov, um homem de 45 anos que depois de perder a esposa 3 anos antes, decidia recomeçar do zero. O enterro havia sido silencioso, sem lágrimas dramáticas, assim como foi a vida deles. Tranquila, discreta, marcada por uma dignidade quietinha. A casa onde viveram 15 anos foi vendida. Muitas lembranças demais, muitos cômodos vazios demais. Agora, um apartamento modesto em um prédio antigo, com paredes descascadas e móveis mínimos, mas pelo menos era seu. E os vizinhos, estranhos, não olhariam para ele com pena nos olhos nem suspirariam pesadamente ao cruzarem com ele nos corredores. Pronto, murmurou Viktor, fixando a última prateleira no corredor. Em algum momento, é preciso seguir em frente. Sua voz ecoou surda no apartamento quase vazio. Ele trouxera apenas o essencial, um sofá velho, uma escrivaninha, um armário para roupas e livros, e suas ferramentas de marceneiro. O resto doara ou deixou para trás, como se descartasse não só objetos, mas uma vida inteira. A filha, Svetlana, insistira para que fosse morar com ela. Mas como ir para a casa de uma jovem? Ela está começando sua própria vida. Foi então que bateram à porta, com uma timidez quase imperceptível. Viktor pousou o martelo, limpou as mãos da serragem e perguntou: quem é? Do outro lado, uma voz feminina respondeu: sou sua vizinha, do apartamento 35. Desculpe incomodá-lo. Ao abrir, deparou-se com uma mulher magra, de cerca de 40 anos, olhos cinzentos cansados e um sorriso discreto. Seus cabelos castanhos estavam presos em um coque simples, e ela usava um suéter de tricô gasto nos ombros. Olá, sou Elizaveta Sergeyevna Lebedeva. Hesitou como se não estivesse acostumada a se apresentar. Moro aqui com meu marido no apartamento ao lado. Só vim me apresentar e ver se precisa de ajuda com a mudança. Viktor Anatolievich Soloviov, respondeu ele, estendendo a mão. O aperto foi rápido, quase fugaz, como se ela se surpreendesse com sua própria ousadia. Mudou-se sozinho? Perguntou, e logo se arrependeu. Desculpe, não é da minha conta. Sozinho, confirmou ele com um aceno. Minha filha mora na cidade, mas tem seu próprio apartamento. E eu, sou viúvo. A palavra saiu seca, como um curativo arrancado de uma vez, para evitar a dor prolongada. Sinto muito, disse ela com uma compaixão genuína nos olhos. Não se preocupe, ele sorriu. Já faz 3 anos. O silêncio constrangedor foi interrompido pelo barulho de uma chave girando com dificuldade na fechadura do apartamento vizinho. Elizaveta estremeceu. Ah, meu marido chegou. Preciso ir. Foi um prazer conhecê-lo. Apressou-se em direção à sua porta, mas a chave pareceu travar. A porta não cedia. Ela puxava a maçaneta, cada vez mais nervosa. Mas o que está acontecendo? Resmungou. Esse maldito cadeado de novo. Oleg, você está aí? De dentro, ouviu-se um resmungo incompreensível, mas ninguém se mexeu para abrir. Viktor aproximou-se em silêncio, tirou do bolso da jaqueta uma chave de fenda fina e apontou para a fechadura. Permita-me. Elizaveta recuou, observando enquanto seus dedos ágeis manipulavam o mecanismo. Alguns movimentos precisos e o cadeado cedeu. Muito obrigada. Não esperava isso, agradeceu ela, sinceramente grata. A porta se abriu de repente, revelando um homem robusto, de rosto quadrado e expressão severa. Um cheiro forte de álcool se espalhou pelo corredor. O que está acontecendo aqui? Perguntou com voz rouca, mal contendo a irritação. Oleg, este é nosso novo vizinho, Viktor Anatolievich, explicou Elizaveta apressadamente. Ele consertou a fechadura para mim. Ah, foi tudo que Oleg disse, examinando o recém-chegado com um olhar calculista. Bem então, tudo certo. Cumprimentou com um aceno descuidado e virou-se para a esposa. O que você estava fazendo aí fora? Estou faminto como um lobo e você por aí vagando. Eu só. Começou ela, mas ele a interrompeu. Deixa para lá, entra logo. Depois, já se dirigindo a Viktor com um tom mais informal, quase camarada, perguntou. Veio para ficar por aqui? Pretendo, respondeu Viktor, contido. Comprei o apartamento. Oleg assentiu, lançando-lhe outro olhar avaliador. Bom, então somos vizinhos. Se precisar de algo, pode me chamar.
Trabalho na prefeitura na área de manutenção. Conserto qualquer coisa de encanamento. Ri baixinho. Claro, por uma cervejinha. Agradeço, guardarei o contato, disse Victor. E você também se precisar de ajuda. Sou marceneiro. Certo. Oleg acenou com a mão e fechou a porta sem mais cerimônias. Ao anoitecer, Victor terminou de organizar o essencial. Arrumou os móveis, dispôs as ferramentas, pendurou a única pintura que trouxera, uma paisagem de outono feita pela esposa, anos atrás. Na cozinha pequena couberam uma mesa, 2 cadeiras e um buffet antigo. Tudo simples mas arrumado. Colocou a chaleira no fogo e ligou o toca-discos. Seus discos de vinil eram seu único luxo, uma paixão que cultivava há décadas. Bach, com seu clavier bem temperado, sempre o ajudava a organizar os pensamentos, a recuperar a calma interior. A música começou a tocar baixinho, preenchendo o vazio do apartamento com um sentido novo. Victor fechou os olhos, sentindo o cansaço da mudança se dissipar aos poucos. Uma nova vida, um novo lugar, quem sabe novas possibilidades. Do outro lado da parede, algo caiu com estrondo, seguido de vozes abafadas, uma masculina, irritada, outra feminina, tentando acalmar. Victor baixou um pouco o volume, sem querer alimentar um conflito. Enquanto isso, no apartamento vizinho, Elisaveta mexia o caldo no fogão. A música vinda de lá chegava suave, mas nítida, complexa, pura, quase sublime. Ela não era grande conhecedora de música clássica, mas aqueles sons ressoavam dentro dela, como se abrissem uma porta para um mundo que há muito esquecera. De novo essa porcaria, resmungou Oleg, estirado no sofá com um jornal. Ei, Lizoka, vai lá e pede para ele baixar o volume. Arrumou uma filarmônica aqui. Ele colocou baixo, retrucou ela em voz baixa. E a música é bonita. O que você entende disso? Bufou o marido. Cadê o Max? Na aula extra. Está se preparando para a Olimpíada de Química. Pelo menos meu filho tem cérebro, comentou Oleg, virando a página com ar de superioridade. Não terminou a frase, mas Elisaveta já sabia o que veria, não como você. Ouvirá isso tantas vezes que nem se magoava mais. 18 anos de casamento haviam desgastado as arestas, amortecido as emoções. Um dia, eles se amaram, ou pelo menos ela acreditou nisso. Ele era forte, seguro, cheio de promessas. Ela, uma jovem recém-formada em biblioteconomia, sonhadora, alimentada por romances sobre grandes paixões. A realidade, porém, revelou-se muito mais prosaica. Com o tempo, a paixão esvaiu-se, a ternura desapareceu, até a atenção simples tornou-se rara. Agora, entre eles, restava apenas o hábito e o filho em comum. Elisaveta encostou a testa na parede. A música soava tão próxima, como um convite para outro universo, um lugar onde ainda havia espaço para beleza e equilíbrio. Bobagens, repreendeu-se. Na minha idade, não se sonha com essas coisas. A família vem em primeiro lugar. O resto é ilusão. A porta bateu. Max chegou, as faces coradas, os olhos brilhantes. Mãe, consegui resolver um problema que ninguém da turma conseguiu. O professor disse que tenho tudo para entrar na faculdade de medicina. Claro que vai conseguir, filho, sorriu Elisaveta. E como se celebrasse aquele pequeno triunfo, a música do outro lado da parede subiu de volume, envolta em uma doce harmonia. Entre Max, entre. A voz de Valentina ecoou no corredor. A senhora Valentina Morozova, vizinha do andar de baixo, abriu a porta com um sorriso acolhedor ao ver Victor. Desculpe incomodá-lo, mas minha porta está tão frouxa que parece prestes a cair das dobradiças a qualquer momento. Victor examinou as velhas dobradiças enferrujadas. Precisam ser trocadas, Valentina Ivanovna, mas por enquanto vou apertar para não render mais. A idosa assentiu com aprovação, observando seus movimentos. Dá para ver que o senhor é mestre, Victor Anatolievich. Já o nosso Olecha só sabe trabalhar com a língua, prometeu consertar há um mês, mas nunca arruma tempo. E a coitada da Elisaveta nem reclama, só aguenta tudo. Há quanto tempo eles moram aqui? Perguntou Victor, ajustando a última dobradiça. Uns 15 anos já. Se mudaram assim que casaram. A Elisaveta trabalha na biblioteca, ganha pouco, mas vive entre livros. E o Oleg? Ela fez um gesto de desdém. Encanador. Tem mãos de ouro, mas essas mãos raramente chegam à família. Vive nos garagens ou atrás de suas pevnu, pequenas garrafas em gíria? O filho deles, esse sim é ouro puro, inteligente e educado, saiu a mãe. Victor trabalhou em silêncio, mas escutou cada palavra. A vida dos vizinhos não era problema seu, mas os olhos cansados de Elisaveta Sergeyevna haviam ficado gravados em sua memória. Pronto. Fechou e abriu a porta algumas vezes. Agora não rende mais. Obrigado, meu querido. Valentina Ivanovna se iluminou.
Passe um dia desses para tomar um chá. Farei tortas para você. Com certeza passarei, sorriu Victor. Subindo as escadas até seu apartamento, ouviu a vizinha comentar com outra moradora: um homem bom se mudou para cá. Pena que para mim já é tarde, e riu baixinho. Mas para alguém, quem sabe, pode ser justamente a hora certa. Victor ficou na sacada, observando as luzes da cidade. O primeiro dia no novo endereço chegava ao fim. As folhas das árvores abaixo brilhavam prateadas pela geada. A previsão anunciava a primeira geada de verdade no dia seguinte. Da janela ao lado, uma voz suave e melódica chegou até ele. Elizaveta Sergeyevna lia algo em voz alta. Victor, sem querer, prestou atenção. Não me arrependo, não chamo, não choro. Tudo passará, como a fumaça das macieiras brancas. Ezenin, seu poeta favorito. Uma coincidência estranha. Nesse momento, Elizaveta saiu para a sacada vizinha, enrolada em um xale de penas gasto. Ao perceber Victor, corou. Desculpe, não sabia que o senhor estava aqui. Boa escolha, sorriu ele. Ezenin, a senhora gosta de poesia? Sua voz soou surpresa. Assim como o senhor, pelo visto, apontou para o livro em suas mãos. É meu refúgio, confessou ela baixinho. Quando a vida fica pesada, os versos me ajudam. Seus olhares se encontraram por um instante, e algo indeterminado passou entre eles, como um pressentimento vago, uma sombra de possibilidade. Victor foi o primeiro a desviar o olhar. Já é tarde. Boa noite, Elizaveta Sergeyevna. Boa noite. E obrigada, pela porta. Hesitou, procurando palavras. Há muito tempo ninguém me ajuda assim, sem cobranças. Ela voltou para dentro, deixando-o em uma estranha inquietação. Victor permaneceu imóvel, observando as estrelas que surgiam através da névoa urbana. O que estou fazendo? Perguntou-se de repente com um aperto no peito. Mas não houve resposta. Só o vento frio de outubro acariciava seu rosto, trazendo o cheiro de folhas murchas e a promessa de um inverno longo. Novembro caiu sobre a cidade com uma umidade cortante e chuvas geladas. As árvores, nuas e vulneráveis, erguiam seus galhos como braços suplicantes, enquanto o céu parecia ter descido tão baixo que roçava nos telhados dos prédios de 9 andares. Em um desses dias cinzentos, o aquecimento do apartamento dos Lebedel foi cortado pela terceira vez na semana. Oleg, você não poderia ligar para a administradora? Trabalha lá, afinal, pediu Lizaveta, enrolada em um xale velho, tentando se aquecer. Já liguei, resmungou o marido, levantando-se do sofá. Estão trocando as tubulações no porão. Amanhã ligam de volta. Mas agora vou até o Petrovich. Ele prometeu me arrumar umas peças para o carro. Mas está frio, objetou Lizaveta baixinho. Machim volta tarde das aulas extras, vai congelar. Vistam mais casacos, cortou Oleg, vestindo a jaqueta. Eu também passo frio no trabalho, mas não fico reclamando como uma criança. A porta bateu com força. Lizaveta apertou as mãos em torno da xícara de chá quente, sua única fonte de calor naqueles cômodos gelados. Lá fora, uma chuva fina borrava os contornos do mundo, transformando tudo em uma aquarela desbotada. Uma batida inesperada na porta a fez estremecer. Na soleira, Victor segurava algo volumoso. Boa tarde, Elizaveta Sergeyevna. Ouvi dizer que o aquecimento falhou de novo. Estendeu-lhe um pequeno aquecedor elétrico. Aqui, fique com ele. Tenho 2, posso dividir. Ah não, como posso aceitar? Ela se envergonhou, mas as mãos, quase sem querer, se esticaram para o aparelho. Pegue, insistiu Victor, sorrindo. Ainda vai se resfriar, e seu filho chega em casa precisando de calor. Ajudo-a a levar e instalar o aquecedor, explicando como ajustar a temperatura. Quer um chá? Ofereceu Lizaveta, surpresa com sua própria ousadia. Tenho geleia de groselha caseira. Com prazer, aceitou Victor. Um dia como hoje pede algo quente. Sentados na cozinha minúscula, o espaço logo se encheu de um aconchego que não vinha só do chá, mas da conversa tranquila, sem pressa. Lizaveta percebeu, quase com espanto, que há muito não sentia um prazer tão simples e sereno em uma conversa. Há quanto tempo trabalha na biblioteca? Perguntou Victor, observando as prateleiras de livros no canto da cozinha. Quase 15 anos, desde que me formei, sorriu Lizaveta. É uma biblioteca pequena, de bairro, mas temos um bom acervo de clássicos. Só que os leitores estão cada vez mais raros. A juventude prefere a internet. Minha esposa também era bibliotecária, disse Victor, de repente. Seu olhar se perdeu além da janela, através da cortina de chuva. Ana Vladimirovna trabalhava na biblioteca infantil da cidade. Lizaveta congelou, temendo romper aquele momento de confissão. Ela amava os livros como a senhora, continuou ele, baixo.
Dizia que entre as linhas vive a alma do autor, e que para ouvi-la é preciso ler não com os olhos, mas com o coração. Que coisa linda, sussurrou Lisaveta. Muito exato. Faz 3 anos que ela se foi. A voz de Victor tremeu, mas se manteve firme. Leucemia. Queimou tudo em 6 meses. Nossa filha, Svetlana, ainda não se recuperou, embora finja ser forte. E vocês estavam juntos há muito tempo? Perguntou Lisaveta com cuidado. 27 anos, corrigiu Victor, sorrindo com nostalgia. Nos conhecemos no técnico. Eu estudava marcenaria, ela biblioteconomia. Nossos alojamentos ficavam lado a lado. Eu fazia estantes para os livros dela, ela me lia poemas. Assim nossas almas se entrelaçaram. Nunca imaginei que teria de viver sem ela. Asterisco. Lisaveta, sem pensar, tocou a mão dele. Desculpe, não queria reabrir feridas. Não, está tudo bem. Ele cobriu seus dedos com a palma larga quente marcada pelos calos das ferramentas. Às vezes é bom falar do passado, para que ele não vire uma pedra pesada no peito. Suas mãos se encontraram por apenas um instante, mas Lisaveta sentiu um calor se espalhar por todo o corpo, um calor que lhe havia sido negado por tanto tempo. Na semana seguinte, na biblioteca, Lisaveta compartilhou sua ideia com entusiasmo incomum. Vamos criar um clube de leitura. Nos encontraremos uma vez por semana para discutir livros. E podemos fazer noites temáticas, poesia da Era de Prata, clássicos do século XIX, prosa contemporânea. Onde, Lizocha? Duvidou Nina Petrovna, colega e amiga. Já não temos espaço, e você ainda quer um clube? Lisaveta hesitou. Pensei em liberar um canto na sala de leitura, transformar em uma espécie de salão literário. E goava uma luz amarelada, sinal de que Victor ainda estava acordado. Lisaveta apertou os punhos, tentando conter a emoção. Por que tudo tem que ser tão difícil? A pergunta ecoou em sua mente enquanto o cheiro de álcool misturado ao perfume barato de Oleg enchia a cozinha. Na manhã seguinte, o clima em casa estava pesado como chumbo. Machin saiu cedo para a escola sem sequer olhar para o pai, e Oleg, com ressaca e mau humor, resmungou algo sobre mulheres que não sabem o seu lugar, antes de sair batendo a porta. Lisaveta suspirou fundo, ajustou o cachecol e dirigiu-se à biblioteca com um nó no estômago. Precisava daquele espaço mais do que nunca. Ao entrar, encontrou Victor já trabalhando no canto da sala de leitura. Ele lixava suavemente as arestas de uma pequena mesa de madeira, e o cheiro fresco de serragem misturava-se ao aroma antigo dos livros. Ao vê-la, sorriu com um gesto discreto da cabeça. Bom dia, eu trouxe mais algumas prateleiras. Acho que caberão perfeitamente ali, perto da janela. Ela aproximou-se, passando os dedos pela madeira polida. Victor Anatolievich, isso é demais. Não sei como agradecer. Não há necessidade, respondeu ele, enxugando as mãos no avental. Gosto de trabalhar com as mãos. E aqui, entre livros e pessoas que os amam, parece que o tempo ganha outro sentido. Lisaveta sentiu o coração apertar. Como pode um homem tão simples ser tão profundo? Ela queria dizer algo, mas a chegada de Nina Petrovna interrompeu o momento. Lizocha, chamou a colega ofegante. O novo diretor quer ver você. Agora mesmo. O quê? Por quê? Nina abaixou a voz, lançando um olhar desconfiado em direção a Victor. Não faço ideia, mas ele chegou cedo, fez um monte de anotações e agora pede por você. Melhor se aprontar. Lisaveta trocou um olhar rápido com Victor, que apenas assentiu encorajadoramente. Respirou fundo e dirigiu-se à sala do diretor, batendo levemente a porta. Entre, veio a voz grave de Gennady Vladimirovich. Ele estava sentado atrás de uma mesa impecável, os dedos entrelaçados sobre um caderno de couro. Ao vê-la, levantou-se com um sorriso que parecia calculado. Que prazer! Sente-se, por favor. Ela obedeceu, mantendo as costas retas. Havia algo naqueles olhos cinzentos que a deixava desconfortável. Gostaria de discutir algumas mudanças, começou ele, folheando papéis. Notei que nosso acervo de literatura estrangeira está desatualizado. E esse seu clube de leitura fez uma pausa, como se pesasse as palavras. É uma iniciativa louvável, mas precisamos de algo mais estruturado. Talvez um projeto com financiamento externo. Você não acha? Lisaveta sentia as palmas das mãos úmidas. Nós, ainda estamos nos organizando. É um espaço informal para os moradores do bairro. Justamente interrompeu ele, inclinando-se para a frente. Informal não atrai verba. E verba, minha cara, é o que mantém as portas abertas. Seu tom era amigável, mas as palavras soavam como uma ordem. Quero que você prepare uma proposta até sexta-feira. Algo ambicioso. Ela engoliu em seco. Claro, farei o possível. Ótimo.
Gennady sorriu, recostando-se na cadeira. Ah, acrescentou quando ela já se levantava. Se precisar de ajuda, minha porta está sempre aberta. Especialmente para funcionários tão dedicados quanto você. Lizaveta saiu da sala com as pernas trêmulas. O que foi aquilo? A sensação de ser observada, avaliada, pesava como uma lâmina. Ao passar pelo corredor, viu Victor arrumando livros nas novas prateleiras. Seu rosto, sempre sereno, foi como um farol na tempestade. Tudo bem? Perguntou ele, notando sua expressão. Ela balançou a cabeça, sem confiar na própria voz. Victor não insistiu. Apenas lhe estendeu um livro encadernado em couro desgastado. Achei que você gostaria. Poesia de Akatova. Minha filha deixou aqui outro dia. Lizaveta segurou o volume como se fosse um talismã. As palavras de Anna Akatova, não sou eu que vivo, é outra pessoa que sofre em meu lugar, pareciam escritas para aquele exato momento. Obrigada. Sussurrou. Victor apenas sorriu, como se entendesse tudo sem precisar de explicações. E pela primeira vez naquele dia, Lizaveta sentiu que talvez não estivesse sozinha. A luz da lâmpada tremeluzia na penumbra do cômodo. Victor permanecia junto à janela como se aguardasse alguém. Ao avistar Lizaveta, levantou a mão em cumprimento, mas ao notar seu estado abatido, franziu o senho em preocupação genuína. 5 minutos depois, um toque suave na porta. Ela abriu. Lá estava Victor, segurando um livro entre as mãos. Desculpe incomodá-la, disse ele, com voz suficiente para que Oleg ouvisse do sofá. Vim devolver o livro que me emprestou. Oleg lançou um olhar indiferente na direção dos dois e voltou a se afundar na televisão. Lizaveta pegou o volume com mãos trêmulas. Entre suas páginas, Victor havia colocado, discretamente, um lenço impecável, alisado a ferro, exalando o perfume suave de lavanda. As lágrimas lavam a dor, sussurrou ele, tão baixo que só ela poderia ouvir. Mas não deixe que apaguem seu sorriso. Ele é precioso. Para muitos. Partiu sem mais palavras, deixando-a com o livro pressionado contra o peito, enquanto uma onda de calor se espalhava por dentro, como um farol tênue em meio ao frio que a cercava. Dezembro havia se instalado sobre a cidade, cobrindo-a com um manto branco e imaculado. O primeiro neveiro verdadeiro caíra de surpresa durante a noite, enquanto todos dormiam. Ao amanhecer, os moradores se aglomeraram nas janelas maravilhados. O mundo parecia renascer, mais limpo, mais claro, como se as páginas do tempo tivessem sido viradas de uma só vez. Lizaveta permaneceu imóvel junto ao vidro, hipnotizada pela paisagem de conto de fadas. Os galhos das árvores, adornados por chapéus de neve, lembravam rendas delicadas. O zelador varria as calçadas, deixando sulcos escuros no tapete branquíssimo. No ar, flutuava a promessa de algo mágico. O Natal se aproximava, faltando menos de um mês. Mas em seu peito, o peso persistia. Mais um ano se encerrava, e sua vida seguia estagnada. À frente espreitava a celebração familiar com Oleg, a mesa farta, os amigos barulhentos, as piadas grosseiras, o riso forçado. E ninguém verdadeiramente próximo exceto Machim, já um jovem com seus próprios caminhos. Este ano, porém, algo mudou, surgiu o pensamento involuntário. Diante de seus olhos, formou-se a imagem de Victor. O sorriso contido, o olhar atento, as mãos que transformavam madeira bruta em beleza. O que estou fazendo? Murmurou, encostando a testa no vidro gelado. Sou esposa, sou mãe. Por que então meu coração só parece viver quando ele está por perto? 18 anos de fidelidade inquebrantável. 18 anos cumprindo deveres, suportando a indiferença, a aspereza, até os momentos de humilhação velada. E durante todo esse tempo, no fundo da alma, uma centelha teimosa insistia em acreditar que Oleg mudaria, que o homem por quem se apaixonara um dia voltaria. Mas agora, pela primeira vez, seus pensamentos voavam para outro alguém, para o modo como os cantos da boca de Victor se curvavam ao sorrir, para a delicadeza com que seus dedos folheavam as páginas, para a atenção silenciosa com que a ouvia. E essa descoberta era ao mesmo tempo doce e aterrorizante. A porta da entrada bateu. Machim voltou da corrida matinal, as faces coradas pelo frio, os olhos brilhantes como estrelas. Era a própria encarnação da juventude e da alegria. Mãe, você viu como está lindo lá fora? Exclamou, sacudindo a neve da jaqueta. Encontrei a Svetlana. Combinamos de ir ao parque hoje, abriram uma pista de gelo lá. Svetlana? Repetiu Lizaveta, surpresa. A filha do Victor Anatolievich, respondeu Machim como se fosse óbvio. Ela é incrível, e sabe lidar com crianças como ninguém. Passei no jardim de infância semana passada, vi ela trabalhando. Lizaveta observou o filho com um misto de espanto e ternura.
Parecia que ontem ele ainda brincava com carrinhos, e eis que agora falava de uma garota com os olhos iluminados. Só não conte pro pai, tá? Pediu Machine, subitamente sério. Você sabe como ele é. Ela sentiu. Sim, conhecia bem. Para Oleg, qualquer demonstração de afeto era sinal de fraqueza. Homem de verdade não fica mimimi, costumava repetir. Não direi nada, sorriu Lizaveta. Vá tomar café. A omelete está na mesa. Na biblioteca aguardava ao trabalho na exposição de Natal. Todos os anos ela organizava uma mostra temática, mas desta vez queria criar algo extraordinário. Livros que mudam destinos, anunciou às colegas. Obras que transformam a maneira como enxergamos o mundo. Nina Petrovna balançou a cabeça cética. Você sempre começa com ideias grandiosas. E como pretende realizar isso? Tenho um ajudante, respondeu Lizaveta, sentindo o peito aquecer só de pronunciar aquelas palavras. À noite, Victor de fato apareceu na biblioteca, trazendo consigo pequenas esculturas de madeira, silhuetas de pessoas em poses distintas. Uma lia um livro aberta, outra parecia mergulhada em pensamentos, outra ainda erguia os braços ao céu, como em súplica. Isso é deslumbrante, admirou Lizaveta, pegando uma das peças com cuidado. Onde aprendeu? Com meu pai, deu de ombros Victor. Ele era carpinteiro, adorava esculpir essas coisas. Eu, criança, ficava ao lado dele, observando. Trabalharam lado a lado, montando a composição sobre a mesa central do salão de leitura. Os livros se dispunham em espiral, e entre eles, as figurinhas pareciam leitores em uma jornada de descoberta. Aqui poderíamos colocar Guerra e Paz, sugeriu Lizaveta, posicionando ao lado a escultura de um homem que olhava para o horizonte. E aqui, Dostoiévski, completou Victor, acrescentando a figura de alguém absorto em reflexão. Suas mãos se roçavam com frequência, e cada toque era como uma faísca que percorria seu corpo. Lizaveta surpreendia-se pegando os livros que Victor havia manuseado só para sentir mais uma vez aquele calor perturbador. Como é bom tê-lo aqui, escapou-lhe. Com você tudo ganha vida. Victor fitou-a com intensidade. Eu também sou grato ao destino por tê-la conhecido, Elizaveta Sergeyevna. Fez uma pausa como se buscasse as palavras. Depois que a Ania morreu, vivi como um sonâmbulo. Filha, trabalho, tudo no automático. Mas agora, não terminou a frase. A porta do salão se abriu, e Gennady Vladimirovich entrou com seu passo firme. Seu olhar percorreu a composição e deteve-se em Victor, gelado. Elizaveta Sergeyevna, 1 minuto do seu tempo? Disse com uma cortesia que não disfarçava a autoridade. Em seu gabinete o diretor foi direto. Esse homem, é seu admirador? Victor Anatolievich é meu vizinho e amigo, respondeu Lizaveta, sentindo o rubor subir pelas faces. Está me ajudando com a decoração. Gennady Vladimirovich aproximou-se baixando a voz. Sou franco. Você me agrada e não escondo minhas intenções. Preciso de uma mulher inteligente, culta ao meu lado. Não desperdice seu tempo com um artesão. Ele é mestre no que faz, retrucou Lizaveta firme. E não cabe a você julgar minhas amizades. Mas sou seu superior, a voz do homem ganhou um tom metálico. E me preocupo com a reputação desta biblioteca. Pense nisso, Elizaveta Sergeyevna. Pense também na sua reputação. Ela saiu do gabinete com as faces em chamas e o coração aos pulos. Não era ciúme, era posse. Gennady, como Oleg, agia como se ela fosse um objeto a ser reclamado. Victor percebeu seu abalo, mas não fez perguntas. Apenas a segurou pelo cotovelo quando tropeçou no batente da porta. Vou acompanhá-la até em casa, ofereceu baixo. Já anoitece. Caminharam pelo parque coberto de neve. Os flocos grossos dançavam sob a luz dos postes, criando uma atmosfera de encantamento. Lizaveta contou-lhe sobre a conversa com o diretor, as ameaças veladas. Ele pode me causar problemas, concluiu, amarga. Não posso perder o emprego. Ano que vem o Machine entra na faculdade, cada centavo conta. Eu ajudo, disse Victor, simples. Com dinheiro, com a inscrição, com o que for preciso. Não, de jeito nenhum, assustou-se Lizaveta. Não posso aceitar. Por quê? Ele parou e virou-se para ela. Os olhos dela encontraram os dele, escuros na penumbra do crepúsculo. A neve continuava a cair, envolvendo-os em um silêncio que parecia suspenso no tempo. Porque somos estranhos um para o outro. A neve derretia em seus cabelos, escorrendo pelos ombros e dissolvendo-se no hálito quente entre eles. Não somos estranhos, sussurrou ela. Lizaveta Sergeyevna, apenas lisa para ele. Victor tomou suas mãos entre as suas, os dedos frios se entrelaçando com uma intimidade que queimava mais que o gelo ao redor. Pensei muito se tinha o direito de dizer isso a você, confessou,
a voz rouca como o vento que cortava a noite. Mas o silêncio se tornou insuportável. Eu a amo. As 3 palavras pairaram no ar gelado, envoltas pela cortina de neve, frágeis e irrevogáveis. Não tenho direito a esses sentimentos, continuou ele mais baixo. Você é casada, mas não posso mentir para mim mesmo, nem para você. Fechou os olhos por um instante, como se a dor da verdade o cegasse. Anya teria querido que eu fosse feliz, e ao seu lado, pela primeira vez desde que ela se foi, sinto que vivo, não apenas existo. Lisa permaneceu imóvel, contendo a respiração, como se qualquer movimento pudesse dissipar aquele momento, transformá-lo em miragem. Os flocos de neve dançavam entre eles, testemunhas silenciosas. Não peço nada. Não exijo nada, acrescentou Victor, como se lesse seus pensamentos. Só queria que soubesse. Victor. O nome escapou de seus lábios como um suspiro, um reconhecimento. Eu também. As palavras saíram sem permissão, carregadas de tudo que ela não ousara admitir nem a si mesma. Penso em você o tempo todo. Ele deu um passo à frente, transpondo a fronteira invisível que o separava. As palmas das mãos roçaram seu rosto, varrendo as lágrimas geladas das bochechas. Posso? Perguntou, tão baixo que quase se perdeu no vento. Lisa assentiu, fechando os olhos. O beijo foi leve como a neve que caía, hesitante como o primeiro raio de sol após o inverno. Um toque que não queimava, mas aquecia, lento, puro, como se temessem que o mundo desmoronasse se ousassem aprofundá-lo. Quando ela abriu os olhos, tudo parecia novo. As luzes da cidade brilhavam mais intenso, o ar tinha outro gosto, e ela própria sentia-se renascida, como se a crosta de anos de resignação tivesse se desfeito com aquele gesto. E agora? Perguntou a voz trêmula. Não sei, respondeu Victor, sincero. Mas sua mão apertou a dela com uma promessa. Vamos descobrir, juntos. Asterisco. O caminho de volta para casa foi um borrão de passos na neve, de pensamentos que se entrechocavam como cristais de gelo. Lisa não notou a silhueta imóvel atrás da janela da biblioteca, os olhos de Gennady Vladimirovich acompanhando cada movimento seu com uma fúria contida. Os nós dos dedos do homem branqueavam enquanto apertava os punhos. Um simples marceneiro pensou, os planos desmoronando como castelos de areia. Isso não ficará assim. Ele agiria. E desta vez sem meias medidas. Asterisco. Dentro de casa, outro temporal a esperava. Oleg sentava-se à mesa da cozinha, sóbrio e sombrio como uma tempestade prestes a desabar. Onde esteve? Lançou sem preâmbulos, a voz cortante como uma lâmina. No trabalho, respondeu Lisa, tirando o casaco com gestos mecânicos. Preparando a exposição de ano novo com o nosso vizinho. A ironia no tom do marido foi como um tapa. Então agora ele trabalha na biblioteca, é? Os dedos de Oleg tamborilaram na mesa, cada batida um aviso. Vejo como ele a ajuda. Tem mãos de ouro, não é? A última frase saíra como um rosnado. O coração de Lisa deu um salto. Ele está só ajudando com a decoração. Tem jeito para essas coisas. Todo o prédio já está falando. Oleg esmagou o punho na mesa, fazendo os talheres saltarem. A Valka lá de baixo hoje mesmo me avisou. Cuidado com a mulher, Olerka. Imitou a voz da fofoqueira com desdém. Pensa que sou cego? Não estou fazendo nada de errado, disse Lisa, firme, embora as mãos tremessem ao desamarrar a echarpe. Ah, não? Oleg levantou-se, a cadeira rangendo contra o piso. Os olhos dela brilham, Lisaveta. 10 anos apagados e de repente, fez um gesto circular no ar, como se pudesse capturar a luz que via nela. Acha que não percebo? Ele a agarrou pelos ombros, os dedos cravando-se como garras. Solte-me. Lisa tentou se desvencilhar, mas a força dele era implacável. Eu disse, solte ela. A voz de Maxim cortou o ar como uma faca. O rapaz estava na porta da cozinha pálido, os olhos ardendo com uma determinação que não condizia com seus 17 anos. Não ouse tocá-la de novo. Entendeu, pai? Não ouse. Oleg recuou atordoado como se tivesse levado um soco. Tu, contra o teu próprio pai? Pela minha mãe. A voz de Maxim não vacilou. Por uma pessoa. Aproximou-se colocando-se entre eles. Ela não é um objeto. É um ser humano e tem direito à felicidade. Que felicidade? Oleg riu, amargo. Ela é uma mulher casada. E você, um marido? As lágrimas brilhavam nos olhos de Maxim, mas a voz permanecia firme. Quando foi a última vez que perguntou como ela está? Que se interessou pelo trabalho dela? Que fez algo por ela em vez de só exigir? Oleg abriu a boca, mas nenhuma resposta veio. As palavras do filho o atingiram como pedras. Vem, mamãe. Maxim pegou a mão de Lisa, os dedos trêmulos se entrelaçando aos dela. Vou fazer chá.
Quando ficaram sozinhos na cozinha, Lisa abraçou o filho como se ele fosse seu porto seguro. Obrigada, meu amor. Mas não precisava. Precisava sim. Maxine a segurou pelos ombros, olhando-a nos olhos. Há muito tempo queria dizer isso. Suspirou. Vejo como você renasce perto do Viktor Anatolievich. Lisa congelou. Você sabe. O filho esboçou um sorriso fraco. Não sou cego. E fico feliz por você. Baixou a voz. Sério. Mas, não é errado? Estamos falando da nossa família. E o que é família, mamãe? Maxine surpreendeu-a com a pergunta. Um carimbo no passaporte ou amor e respeito? Abanou a cabeça. O papai vive a sua vida há anos. Você vê como ele bebe todo final de semana. Como grita como, não terminou mas não precisava. Lisa entendeu. Claro que ele via tudo. Claro que entendia. Svetlana e eu falamos sobre isso, confessou Maxine quase tímido. Os pais dela também viveram assim. Em outra época disse a S. Imitou a voz pensativa da namorada. Eles não ousaram mudar. Nós não repetiremos os mesmos erros. Lisa sentiu os olhos ardendo. Você está tão crescido. Gosto dela, mamãe. O rosto do filho se iluminou, apesar de tudo. Muito. E acho que ela também gosta de mim. Ela o abraçou novamente, o coração partido entre o orgulho e a dor. Meu menino, já um homem. Asterisco. Oleg não encontrou paz nos dias seguintes. Andava pela casa como um fantasma sombrio explosivo. Beber não adiantava, as garrafas vazias se acumulavam como provas de sua impotência. Até que numa tarde cinzenta decidiu agir. Esperou Viktor voltar do trabalho. Quando a porta do apartamento ao lado se abriu, Oleg plantou-se à frente do vizinho, o rosto uma máscara de determinação. Precisamos conversar. Homem para homem. Eles se sentaram na cozinha de Viktor, separados pela mesa como adversários em um ringue. Deixe minha família em paz, disparou Oleg sem rodeios. Vi tudo. Não vou permitir. E sua mulher não é uma pessoa? Viktor devolveu calmo. Ela não tem direito de escolher? Escolheu há 18 anos. Oleg bateu na mesa. Um papel assinado, uma aliança no dedo. Isso basta. As pessoas mudam, disse Viktor, baixinho. Os sentimentos também. Oleg inclinou-se para a frente, os olhos injetados de ódio. Ouça bem, seu. A ameaça pairou no ar, não dita, mas clara. Posso resolver isso de outro jeito. Viktor assentiu, lento. Entendo. Mas isso não mudará nada. Levantou-se, sinalizando o fim da conversa. Amo a Lizaveta Sergeyevna. Se ela quiser ficar comigo, serei o homem mais feliz do mundo. O que você pode lhe oferecer? Oleg cuspiu as palavras. Um apartamento igual ao nosso? Dinheiro? Não deve ter muito, seu marceneiro. Respeito, respondeu Viktor, simples. Atenção. Apoio. Olhou Oleg nos olhos. Coisas que nenhum dinheiro compra. Algo em Oleg pareceu murchar. A raiva esvaiu-se, deixando apenas um homem perdido. Ela, é feliz com você? Pergunte a ela. Viktor indicou a porta com um gesto. Talvez fosse hora de realmente conversar com a esposa. Pela primeira vez em anos. Quando a porta se fechou atrás de Oleg, Viktor encostou-se na parede, fechando os olhos. O que eu fiz? Invadiram um lar alheio, destruíra tudo. Ou seria que, sem querer, ajudara dois seres a encontrarem seu caminho? Não tinha respostas. Mas a imagem de Lisa, seus olhos, seu sorriso, os ombros frágeis sob a neve, queimava em sua mente. E renunciar a isso era além de suas forças. Anya, sussurrou para a esposa que se fora. Perdoe-me, mas estou vivo de novo. E isso é lindo. Asterisco. Janeiro foi implacável. As geadas da Epifania transformaram a cidade em um espelho de gelo. Ruas escorregadias, respirações que viravam nuvens brancas e congelavam nas pestanas. A natureza parecia paralisada à espera de algo, como os corações na casa dos Lebediev. Após as festas de Ano Novo, passadas em um silêncio opressor, Lisa e Oleg mal trocavam palavras. Dormiam em quartos separados, ela na cama do casal, ele no sofá da sala. Maxine tentava, em vão, manter a fachada de normalidade, mas até seu otimismo se esvaía sob o peso daqueles muros gelados. Numa manhã de 30 graus abaixo de zero, Lisa estava na cozinha, preparando o café da manhã com movimentos automáticos. Quebrar ovos. Salgar. Mexer. Os pensamentos, porém, estavam longe no dia anterior, quando Gennady Vladimirovich a chamara ao gabinete. Lizaveta Sergeyevna, o corte de pessoal é uma medida necessária. Nada pessoal, apenas otimização de custos. O diretor sorrira, frio. Você entende, o orçamento é limitado. Ela entendia. Entendia demais. Ela sabia que era mentira.
Na biblioteca trabalhavam apenas 3 pessoas, incluindo o próprio diretor. Que otimização era essa? Mas não conseguiu protestar. A garganta apertou-se em um nó de indignação e medo. Sem emprego, sem renda fixa. Como ajudaria o filho com a faculdade agora? E então as lágrimas que continha desde a noite anterior escorreram pelo rosto. Lisa soluçou baixinho, deixando a espátula cair na frigideira, e cobriu o rosto com as mãos. Um estremecimento a fez virar-se. Na porta da cozinha, Oleg estava parado, a barba por fazer, o rosto marcado pela preocupação. Os olhos, normalmente duros, agora tinham um brilho incomum de ansiedade. O que aconteceu? Perguntou ele com uma suavidade que não era típica. Me demitiram, respondeu ela entre lágrimas. O Oli? Como assim? Ele franziu a testa. Cortes. Lisa deu um riso amargo, enxugando o rosto. Na verdade foi porque recusei Gennady Vladimirovich, esse clichê da biblioteca. Oleg cerrou os punhos. Os nós dos dedos branquearam. Ele te assediou? Ela sentiu secando mais lágrimas. Há tempo que insinuava coisas. E quando me viu com Victor, perdeu a cabeça de vez. Calou-se de repente percebendo que havia dito demais. Mas Oleg não explodiu como de costume. Em vez disso, deu um passo à frente e, desajeitado, a abraçou, pela primeira vez em anos. Lisa, eu sei que errei, murmurou ele. Todo esse tempo. Não valorizei, não vi. Mas somos uma família. Talvez ainda dê para consertar as coisas. Ela ficou imóvel em seus braços, sentindo um cheiro que já fora tão familiar. Fumo, óleo de motor, o perfume barato que ele usava desde os tempos em que se conheceram. Antigamente aquele aroma lhe parecia o mais reconfortante do mundo. Agora, porém, só sentia cansaço. Já é tarde, Oleg, sussurrou, afastando-se com delicadeza. Tarde por causa dele? A voz dele ganhou um tom ácido. Não só por isso, balançou a cabeça. Nós dois já somos estranhos há muito tempo. Vivemos por hábito, por inércia. Você sabe disso tão bem quanto eu. Ele recuou, deixando os braços caírem. E agora? Perguntou, como se já pressentisse a resposta. Vou pedir o divórcio, disse Lisa, firme. Já decidi. Algo no rosto de Oleg mudou. Foi como se uma porta se fechasse de repente, trancando para sempre o pouco de humanidade que havia começado a despontar. Não vai acontecer, cuspiu entre os dentes. Não vou dar o divórcio. Não foi para isso que eu me matei de trabalhar 18 anos, sustentei essa família, para você agora fugir com um sotoliar. Não, cortou ele, batendo o punho na mesa com tanta força que os copos na prateleira tremeram. Enquanto eu estiver vivo, isso não vai acontecer. Saiu da cozinha em passos largos, arrancando a porta com um estrondo. 1 minuto depois, a porta da frente bateu com a mesma fúria. Lisa deixou-se cair lentamente na cadeira, sentindo as forças a abandonarem. Como iria viver dali em diante? Sem emprego, sem dinheiro, com um marido que se transformará em seu próprio carcereiro. Foi então que o telefone tocou. Do outro lado, a voz apressada de Nina Petrovna, sua colega da biblioteca. Lisa, você está sentada? Sem preâmbulos, como sempre. Aqui está um rebuliço danado. Eu enviei uma denúncia à administração do distrito sobre as fraudes do Baikol com o acervo, sobre como ele te pressionava. E adivinha? Amanhã vem uma comissão para investigar. Nina, Lisa arfou. Você enlouqueceu? Ele vai te demitir também. Não vai ter tempo. Riu a colega. Tenho tudo documentado. E os outros funcionários estão dispostos a confirmar. Ah, e minha prima trabalha na administração. Ela colocou a denúncia em regime de urgência. Segura firme, amiga. A gente não abandona os nossos. Quando Lisa contou tudo a Victor, ele ouviu em silêncio. Depois perguntou apenas: como posso ajudar? Não pode, suspirou ela. Só, fique por perto. Estou com medo, Vitia. Foi a primeira vez que ele a ouviu usar o diminutivo, e algo quente se espalhou dentro dele. Sempre estarei, respondeu, apertando sua mão. Mas tenho uma proposta, sim. Ela olhou para ele, desconfiada. Lembra que eu disse que precisava de ajuda com a papelada, os pedidos? Estou disposto a te contratar. Não por pena, acrescentou rápido, vendo sua expressão mudar, mas porque realmente preciso de alguém. Sou um desastre com documentos. Mas as pessoas vão falar. Que falem, deu de ombros. Nós sabemos a verdade. Estou oferecendo trabalho como amigo, e o resto pode esperar, até você estar pronta. Lisa apertou sua mão, grata. Obrigada. Por tudo. Enquanto isso, em um café próximo à casa de Lisa, Svetlana e Maxim conversavam baixo, observando a neve turbilhonar do lado de fora. Como está sua mãe? Perguntou Svetlana, mexendo o chocolate quente com a colherinha. Segurando-se, suspirou Maxim. Mas está difícil. Meu pai perdeu o juízo de vez.
Ora grita, ora implora para ela ficar, ora ameaça. E ainda por cima a demitiram. Meu pai me contou, assentiu Svetlana. Ele ofereceu um emprego a ela na marcenaria. Maxim iluminou-se. Isso seria ótimo. Ela cobriu a mão dele com a sua. Sabe, fico tão feliz que nossos pais tenham se encontrado. Depois que minha mãe morreu, meu pai parecia apagado. Agora, volta a sorrir, faz planos. Até assobia melodias, imagina. Maxim sorriu. Minha mãe também mudou. Só que, vamos dar um jeito, disse Svetlana, confiante. Tenho certeza absoluta. Por quê? Porque o amor verdadeiro sempre encontra um caminho, respondeu ela, simples. Maxim apertou seus dedos, sentindo o coração transbordar de ternura. Era estranho como, no meio daquele caos adulto, eles haviam encontrado sua própria tranquilidade. Na biblioteca, o escândalo explodia. A comissão da administração distrital descobrira irregularidades graves, livros novos desaparecidos, equipamentos fictícios comprados, desfalques nos fundos. Gennady Vladimirovich corria de um lado para outro no gabinete, ora se justificando, ora ameaçando, ora tentando jogar a culpa nos subordinados. Foi tudo culpa da Lizaveta Sergeyevna. Berrava. Ela quem cuidava da documentação. Só que a senhora Lizaveta Sergeyevna foi demitida ilegalmente há 4 dias, retrucou a presidente da comissão, uma mulher jovem de terno impecável com voz gelada. E as irregularidades começam em outubro, desde que o senhor assumiu o cargo. Ao anoitecer, Lisa recebeu uma ligação da administração. Estava reinstalada no cargo de bibliotecária com todos os direitos e a antiguidade preservados. Baikol, por sua vez, havia sido afastado até que as investigações terminassem. Mais do que isso, acrescentou a presidente da comissão, precisamos de um responsável interino. Seus colegas a indicaram. Lisa ficou boquiaberta. O senhor tem vasta experiência e reputação impecável, continuou a mulher. Além disso, analisamos todos os relatórios dos últimos anos. Antes da chegada de Baikol, era a senhora quem, na prática, gerenciava a parte administrativa, mesmo sem o cargo. Os documentos comprovam. Acreditamos que ninguém está mais preparado para pôr ordem na casa. Lisa hesitou. Preciso pensar. Daremos a resposta até amanhã. Quando contou a Victor, ele riu. Que revés. De demitida a chefe. Não sei se darei conta, balançou a cabeça. Claro que dará, disse ele seguro. Mas a decisão é só sua. Estavam na casa dele, aconchegante, com cheiro de madeira e café. Do lado de fora a neve caía leve, dentro reinavam calor e quietude. Victor colocou um disco de Tchaikovsky no toca-discos, e a música encheu o ambiente. Quer chá? Ofereceu. Adoraria. Passaram a noite falando de livros, de música, dos filhos. Svetlana e Maxim se aproximavam cada vez mais, e aquele amor jovem dava esperança aos pais. Eles não têm medo dos sentimentos, comentou Lisa, pensativa. Não esperam anos, como nós. Vivem outro tempo, outra vida, concordou Victor. E fico feliz por eles. Quando o relógio passou da meia-noite, Lisa preparou-se para ir embora. Fique, a pediu Victor, baixinho. Do lado de fora, a neve caía em redemoinhos, mas na sala de Victor havia um sofá confortável. Vou arrumar um lugar para você aqui, disse ele, com um gesto que era ao mesmo tempo prático e carinhoso. Lisa hesitou. A ideia de voltar para o apartamento gelado, onde a esperava um Oleg furioso, pesou mais que qualquer escrúpulo. Está bem, concordou, com um aceno de cabeça. Obrigada. Victor estendeu um lençol limpo sobre o sofá, trouxe uma toalha macia e uma camiseta grande para servir de camisola. Boa noite, despediu-se parado no batente da porta com uma expressão que misturava respeito e uma ponta de desejo contido. Boa noite, repetiu Lisa, como um eco. Quando ele se afastou, ela ficou deitada por longo tempo, os olhos fixos no teto, enquanto a mente girava em círculos. Do outro lado da parede fina, Victor também não dormia. Lisa ouvia seus passos lentos, o rangido quase imperceptível do assoalho, enquanto ele caminhava de um canto a outro da sala. Entre eles, apenas uma divisória de gesso e uma promessa não dita. Nada começaria enquanto ela não estivesse verdadeiramente livre. Não posso ficar com ele enquanto ainda sou, tecnicamente, esposa de outro, pensava, virando-se na cama improvisada. Seria injusto, com Victor, consigo mesma, até mesmo com Oleg, por mais paradoxal que parecesse. E no entanto, a lembrança daquele único beijo no parque coberto de neve a fez estremecer, como se o frio daquela noite tivesse se aninhado sob sua pele. Quanto tempo ainda preciso esperar? Quantas provas a vida vai me impor antes de me deixar respirar? Pela manhã, Lisa voltou para casa apenas para trocar de roupa antes do trabalho.
O apartamento a recebeu com um silêncio pesado. Nem Oleg, nem Maxim estavam lá. Sobre a mesa da cozinha, um bilhete do filho. Mãe, estou na casa da Svetlana. Volto à noite. Não se preocupe. Ela sorriu. Pelo menos aquilo estava certo em sua vida. Ao abrir o armário para escolher uma blusa, notou algo estranho. Metade das roupas de Oleg havia sumido. Um pressentimento a levou até a cômoda dele. As gavetas estavam vazias, sem relógios, sem documentos, sem aquelas pequenas coisas que acumulamos sem perceber. O telefone tocou. Uma voz feminina desconhecida do outro lado da linha. Alô, é a residência dos Lebedel? Sim, respondeu Lisa, cautelosa. Quem fala? Meu nome é Tatiana. Sou colega do seu marido. O tom era tenso, como se a mulher medisse cada palavra. Desculpe incomodar, mas achei que você deveria saber. Oleg está aqui. Comigo. Lisa sentou-se na beira da cama, as mãos tremendo levemente. Há quanto tempo? Perguntou, já pressentindo a resposta. 2 anos, confessou Tatiana, após uma pausa. Ele dizia que vocês dois já não tinham nada, que viviam como estranhos sob o mesmo teto. Ontem chegou bêbado, gritando que você o deixava por causa de um vizinho. Pensei que você merecia saber a verdade. Obrigada, murmurou Lisa, surpresa ao perceber que, em vez de raiva, uma onda de alívio a invadia. 2 anos. Todo aquele tempo em que Oleg a acusava, a humilhava, enquanto ele próprio tecia sua própria teia de mentiras. Era quase cômico não fosse trágico. Mas estranhamente não havia amargura. Só uma sensação de que as últimas correntes que aprendiam haviam se partido. Alguém bateu à porta. Era Valentina Ivanovna, a vizinha de baixo, com seus olhos perspicazes e um sorriso que escondia décadas de histórias não contadas. Lizocha, posso entrar? Perguntou, examinando o rosto da jovem. Essas paredes são finas demais, minha querida. Ouvi tudo. Lisa deixou-a passar. Valentina foi direto à cozinha, ligou a chaleira com a familiaridade de quem já havia feito isso centenas de vezes. Senta, minha filha. Precisamos conversar. Sobre o que, Valentina Ivanovna? Perguntou Lisa, cansada. Sobre a sua felicidade, respondeu a velha, sem rodeios. Você acha que não vejo como você floresce ao lado do Victor? Como seus olhos brilham de novo? Lisa abriu a boca para protestar, mas a vizinha levantou a mão, calando-a. Não me venha com mas. Vivi o suficiente para saber do que estou falando. Sabe do que mais me arrependo? De não ter tido coragem quando era jovem. Temi os comentários alheios, a ira dos pais. E agora? Agora estou sozinha, contando os dias. Não repita meus erros, menina. Você tem direito à felicidade. Agarre-a. Senão vai se arrepender quando for tarde. E a moral? Os princípios? Sussurrou Lisa, como se aquelas palavras pesassem toneladas. Moral? Valentina bufou. Moral é viver com a consciência tranquila, sem enganar ninguém. Você já pediu o divórcio, parabéns. Quer esperar o papel oficial? Também está certo, mas não se torture com dúvidas desnecessárias. O destino não os juntou à toa. De repente, Lisa chorou. Não de dor, mas de um alívio tão intenso que doía. Valentina acariciou sua mão, como se ela fosse uma criança. Chore, minha querida. Lágrimas limpam a alma. Depois, levante-se e siga seu caminho com a cabeça erguida. Obrigada, disse Lisa, enxugando os olhos com um sorriso trêmulo. Pela sabedoria, pelo apoio. Bobagem, desdenhou a vizinha, secando uma lágrima rebelde no próprio rosto. É que me dói ver vocês, jovens, complicando tudo. A vida é curta, menina. E só temos uma. Quando Valentina se foi, Lisa ficou parada junto à janela, observando o pátio coberto de neve. O gelo de janeiro havia congelado a terra, mas a primavera era inevitável, assim como as mudanças que se anunciavam em sua própria vida. Tirou o telefone do bolso e descou o número de Victor. Oi? Posso passar aí hoje à noite? Preciso te contar uma coisa. Claro, respondeu ele, e naquelas 2 sílabas havia mais calor do que em todos os anos que havia passado ao lado de Oleg. Enquanto desligava, Lisa soube que pela primeira vez em muito tempo estava fazendo a escolha certa. Por um instante ficou-se em silêncio. Do lado de fora, os pássaros gorjeavam entre si, e ao longe o ruído de um carro passava pela rua. Sons cotidianos, simples que falavam de uma vida que seguia adiante, apesar de tudo. Foi então que Oleg, com um tom de orgulho discreto na voz, anunciou. Parei de beber. Faz 3 meses. Lisa observou, assentindo lentamente. Eu tinha notado, disse ela. Você mudou. E como se lembrasse de algo, acrescentou. Você sempre dizia que eu deveria ler mais, lembra? Ele tirou do bolso um livro gasto, com as páginas amareladas pelo tempo. Comecei com Tchekov, explicou.
passando os dedos pela capa desgastada. Descobri que os contos dele ajudam a entender a vida, principalmente aqueles sobre pessoas comuns. Lisa olhava para o ex-marido como se visse um estranho, ou melhor, como se visse pela primeira vez o homem que ele poderia ter sido. Havia uma sinceridade em seus olhos que ela não conhecia. Fico feliz por você, Oleg, disse, e era verdade. Ele respondeu com um sorriso breve, quase tímido. E eu por vocês, admitiu, baixando os olhos por um segundo. O Victor é um bom homem. No começo fiquei furioso, claro. Mas depois entendi, ele te dá o que eu nunca consegui. Respeito. Compreensão. Coisas em comum. Lisa ficou sem palavras. Não esperava tamanha franqueza de Oleg. Ele se levantou como se a conversa o deixasse desconfortável e perguntou quase casual. O casamento de vocês é já? Neste sábado, confirmou ela, surpresa. Oleg assentiu, como se processasse a informação. Então, num gesto que oscila entre o formal e o íntimo, estendeu a mão para um aperto. Mas no último segundo, hesitou e a trocou por um abraço desajeitado. Sejam felizes, a murmurou, afastando-se. Você merece, Lisa. Sempre mereceu. Quando ele saiu, ela permaneceu junto à janela por longo tempo, observando as macieiras em flor. Algo se encerrava em sua vida, mas dessa vez sem amargura, sem ressentimento. E isso, ela sabia, era como deveria ser. Enquanto isso, no pequeno parque próximo à universidade, Machin sentava-se em um banco de madeira, absorto em um livro de bioquímica. Ao seu lado, Svetlana anotava algo em um caderno, a testa levemente franzida em concentração. Acha que essa fórmula cai no exame? Perguntou Machin, apontando para uma equação complexa na página. Com certeza, respondeu ela sem hesitar. É a base dos processos metabólicos. Sem isso não tem jeito. Nos últimos meses, o que começara como uma paixão adolescente havia se transformado em algo mais sólido, uma amizade genuína, uma parceria. Svetlana o ajudava a se preparar para a faculdade. Ele, por sua vez, a acompanhava às aulas de psicologia que ela começara a frequentar. De repente, ela fechou o caderno e olhou para ele, pensativa. Sabem que estou pensando? Machin ergueu os olhos, curioso. Em como é estranho, continuou ela. Há um ano, nem sabíamos que o outro existia. Agora, não consigo imaginar a vida sem você. Ele sorriu, como se a ideia o divertisse e ao mesmo tempo o comovesse. É engraçado, não é? Concordou. Nossos pais perderam tanto tempo, e nós soubemos logo que estávamos no mesmo caminho. Svetlana baixou a voz, quase melancólica. Eles viviam em outra época. Para eles era mais difícil mudar. Nós não repetiremos seus erros, afirmou Machin firme, tomando sua mão. Prometo. Ela se aninhou contra seu ombro, e por um instante ficaram assim, em silêncio, como se o mundo ao redor tivesse parado para deixá-los respirar aquele momento. Vamos, disse ele, finalmente juntando os livros. Meu pai disse que passaria aqui antes do casamento. Quer falar comigo? Sobre o quê? Perguntou Svetlana, surpresa. Machin deu de ombros. Não faço ideia. Mas ele mudou muito ultimamente. Até pediu desculpas por tudo. Sério? Os olhos dela se arregalaram. Não consigo imaginar. Pois é, riu Machin, ajudando-a a se levantar. A vida é cheia de surpresas. O encontro aconteceu em um café modesto na periferia da cidade. Oleg estava à mesa, os dedos batendo nervosamente no tampo de madeira. Quando Victor entrou, ele se endireitou, acenando com a cabeça em cumprimento. Obrigado por vir, disse Oleg, assim que Victor se sentou à sua frente. Não pensei que você aceitaria, respondeu Victor, sereno. Mas sempre estou aberto ao diálogo, principalmente quando se trata de quem amamos. Pediram café e ficaram em silêncio por alguns instantes, medindo um ao outro com olhares cautelosos. Não vou rodear, declarou Oleg finalmente. Só tenho um pedido, cuide dela. Eu não consegui, e ela merece. Victor estudou com atenção, como se buscasse algo além das palavras. Pode ter certeza, disse simplesmente. Oleg tirou do bolso um envelope surrado. Aqui está, anunciou, deslizando-o pela mesa. É para a faculdade do Machin. Sei que você ofereceu ajuda, mas isso é minha obrigação como pai. Boa decisão, aprovou Victor, guardando o envelope. Ele valoriza seu apoio. É um bom garoto, murmurou Oleg com um orgulho que parecia estranho em sua voz. Graças a Deus, saiu a mãe. Também há muito de você nele, contrariou Victor inesperadamente. Senão, a Lisa não teria ficado tanto tempo ao seu lado, e o Machin não seria quem é. Oleg olhou para ele, atônito, como se ouvisse algo em uma língua que não dominava. Você é um tipo esquisito, Solovyov admitiu finalmente. No seu lugar, eu me odiaria. Por quê?
Victor deu de ombros. O passado não se muda. Mas o futuro, esse podemos construir com dignidade. Para todos. Terminaram o café em silêncio. Depois Oleg estendeu a mão, não como rival, mas como alguém que pela primeira vez reconhecia um igual. Sejam felizes, deseja ele, antes de sair. E assim, sem pompa, a cerimônia aconteceu no cartório da cidade. Lisa vestia um vestido azul claro, delicado, com um ramo de lilás branco entrelaçado nos cabelos. Victor, em seu terno sóbrio, parecia ao mesmo tempo constrangido e transbordando felicidade. Como testemunhas, Machin e Svetlana irradiavam alegria, como se o amor dos pais fosse também uma vitória deles. Até Valentina Ivanovna estava presente, elegante em seu chapéu antigo com flores artificiais, os olhos úmidos de emoção. Declara-os marido e mulher, anunciou a oficial solene. E Victor beijou Lisa, agora sua esposa, com uma ternura que falava de anos de espera, de silêncios compreendidos, de um amor que havia resistido ao tempo. Do lado de fora foram recebidos por uma chuva de pétalas de lilás para a sorte e para um amor duradouro. Nina Petrovna, emocionada, abraçou a amiga com força. Lisaveta, minha querida, como me alegro por você! Exclamou, enxugando as lágrimas. Finalmente seu momento chegou. Até Oleg enviará um telegrama, curto mas sincero. Felicidades. Cuidem um do outro. À noite, um pequeno grupo reuniu-se no apartamento de Victor, agora deles. Nos últimos meses ele havia transformado o espaço, derrubar a parede que separava as duas salas, criando um ambiente amplo e luminoso. O destaque era uma estante imensa, de madeira escura com entalhes delicados, que ocupava uma parede inteira. As portas de vidro revelavam livros de ambas as coleções, organizados com cuidado. Este é nosso maior tesouro, disse Victor, passando a mão pelas prateleiras como se acariciasse algo vivo. A alma da casa. Lisa olhou para ele com uma mistura de gratidão e ternura. Você criou um mundo para nós. Depois de um jantar simples, saíram para a varanda que Victor havia reformado. Madeira envernizada, poltronas aconchegantes, vasos pendurados com flores e um pequeno paraíso escondido no meio da agitação urbana. O ar estava quente, perfumado pelas macieiras em flor Machin e Svetlana riam baixinho, sentados em um banco, enquanto Victor lixava tábuas para um ninho de pássaros que prometera fazer para o pátio. Lisa folheava um volume de Pasternak. Leia em voz alta, pediu Victor, sem parar o trabalho. Ela obedeceu, a voz suave e envolvente. Em tudo quero chegar à essência. No trabalho, na busca do caminho, na confusão do coração, até as raízes, até o âmago, segurando sempre o fio dos destinos, dos acontecimentos. Valentina Ivanovna fechou os olhos, saboreando as palavras. Como é exato! Suspirou. Até a essência, até as raízes. Nesse verso está todo o sentido. Ela ocupava um canto do balcão como uma fada benevolente, o rosto marcado pelo tempo iluminado por uma paz serena. Sabem, meus queridos, disse quando Lisa terminou a leitura, não é à toa que dizem, onde há amor, ali está Deus. Vocês se encontraram porque era para ser. A própria sorte os uniu. Acha mesmo? Perguntou Lisa, sorrindo. Tenho certeza, afirmou a velha senhora convictamente. A felicidade sempre acha seu caminho até os corações bondosos. Só não devemos atrapalhá-la com nossos medos e preconceitos. Victor pousou as ferramentas e aproximou-se da esposa, envolvendo seus ombros com o braço. Obrigado, Valentina Ivanovna. Pela sabedoria, pelo apoio. Ora, que isso! Ela afastou o elogio com um gesto. Vocês é que fizeram tudo. A mim, basta a alegria de ver pessoas boas encontrarem sua felicidade na velhice. O sol inclinou-se para o poente, pintando o céu em tons suaves de rosa e dourado, como se o próprio dia quisesse celebrar aquele momento. E ali, entre risos, livros e o cheiro de flores, eles souberam que estavam exatamente onde deveriam estar. O céu se tingia de rosa, enquanto andorinhas cortavam o ar sobre o pátio com seus voos ágeis, enchendo o espaço de trilados alegres. Máximo e Svetlana ajudavam Victor a montar as últimas peças de um ninho para pássaros, enquanto Lisa preparava o chá na cozinha. Uma noite comum como tantas outras, mas que carregava consigo a magia das coisas simples, o calor de uma família unida, o prazer de criar algo juntos, o conforto de saber que aquele momento não precisava ser extraordinário para ser perfeito. Quando a escuridão se instalou, as estrelas surgiram no firmamento brilhantes e vivas, como diamantes espalhados sobre um tecido de veludo escuro. Lisa apoiou-se na grade do balcão, perdendo-se na imensidão daquele céu de primavera, até sentir a presença de Victor ao seu lado. Ele se aproximou em silêncio, envolvendo-a com os braços, e sussurrou. Em que você está pensando? Ela sorriu, os olhos ainda fixos nas constelações.
Na estranheza da vida, respondeu, balançando a cabeça levemente. Moramos um ao lado do outro por tanto tempo, separados apenas por uma parede, e só agora nos encontramos. Como se todo esse tempo tivesse sido apenas uma preparação, um caminho que precisávamos percorrer sozinhos para estar prontos um para o outro. Vitor assentiu, sentindo a verdade daquelas palavras. Acho que foi assim mesmo, murmurou. Cada um seguiu seu rumo com suas dúvidas e suas certezas, até que no momento certo os caminhos se cruzaram. Permaneceram abraçados sob a abóbada estrelada, enquanto uma quietude serena os envolvia. Não havia pressa, nem medo do amanhã. Apenas a certeza de que tudo aquilo era apenas o começo, que diante deles se estendiam dias, meses, anos repletos de amor, de cumplicidade, de uma felicidade tranquila e segura como o abrigo de um lar bem construído. Foi então que Lisa, como se lembrasse de algo que não podia mais guardar só para si, virou-se levemente para encará-lo. Máximo recebeu os resultados preliminares. Disse com um brilho nos olhos que o luar não conseguia ofuscar. Ele foi aprovado na vaga pelo financiamento público. Vitor sentiu o peito se encher de orgulho. Aquela era a realização de um sonho que até pouco tempo atrás parecia distante. Isso é maravilhoso, respondeu, beijando-a suavemente na têmpora. Nossos filhos são talentosos, e o mais importante é que eles estão conosco. Lisa aninhou-se ainda mais contra ele, como se aquelas palavras fossem um refúgio. É isso que importa, confirmou em um sussurro. Nesse instante, o riso de Svetlana e Máximo ecoou pela casa, jovem, cristalino, cheio de uma energia que só a juventude plena de esperanças pode ter. Lisa fechou os olhos por um segundo, absorvendo aquele som, e compreendeu, com uma clareza que a emocionou. Era aquilo, afinal, a verdadeira riqueza. Pessoas amadas ao redor, um lar onde o amor morava em cada canto, e aquela noite de maio, que parecia prometer uma vida longa, cheia de luz. Eu te amo, disse Vitor, simples e profundamente, como se aquelas 3 palavras fossem capazes de resumir tudo o que sentia. E eu te amo, respondeu Lisa, apertando-o com mais força, como se quisesse fundir-se aqueles braços que agora eram também o seu porto. À sua frente, o mundo inteiro se abria, não mais como um lugar de solidão, mas como um território compartilhado, onde cada passo seria dado juntos. E pela primeira vez em muito tempo, o futuro não assustava. Pelo contrário, brilhava como as estrelas sobre suas cabeças, cheio de possibilidades.